E aí pessoal, aqui é a Gaia, vamos continuar aqui com a nossa série sobre a teoria do RPG. Eu vi que muita gente gostou do primeiro, então antes de começar com esse vídeo, que nós vamos falar sobre a importância do sistema, que eu comentei que é um assunto importante que deve ser abordado antes de nós prosseguirmos sobre discussões teóricas de RPG, eu gostaria de falar sobre alguns dos tópicos que foram levantados no último vídeo, e algumas colocações. A primeira é que o pessoal falou sobre que quando eu defini o RPG como um jogo de criar histórias mediante regras, o pessoal apontou que essa é uma definição redundante e eu concordo, porque todo jogo já pressupõe regras. Quando eu faço essa definição é que muitas vezes eu tenho que explicar RPG, que eu também estou lidando com RPG Educação, com alguns projetos em escola, procurando formar parcerias nesse âmbito. E basicamente às vezes eu tenho que explicar o que é RPG para quem não conhece RPG. E muitas vezes também é mais uma questão de o que as pessoas definem como jogo. E apesar da definição teórica, inclusive a partir de Huizinga e de outros autores, seja do jogo como sempre detendo regras, às vezes eu vejo que ressaltar esse ponto se mostra como algo importante. Porque às vezes as pessoas tomam o jogo como algo muito lúdico, sem nada, vale tudo, entende? Então eu tenho utilizado esse tipo de definição para tentar evitar esses desconhecimentos. Contudo, eu concordo que a definição de jogo de criar histórias já é uma boa definição para RPG, apesar de que essa definição nós podemos depois fazer um vídeo teórico específico sobre definições de RPG, porque entra em muitos âmbitos mais complexos, mas eu não vou falar especificamente aqui, senão vai ser o vídeo inteiro sobre isso. Também falaram da velocidade de explicação e a ideia do tablado. Ainda é uma ideia em teste, a ideia de utilizar algo para escrever, porque a minha proposta com isso aqui é como se fosse uma aula. Então isso aqui seria como se fosse o quadro para poder explicar para vocês. Tanto que inclusive parte da ideia é talvez fazer mesmo uma live eventualmente, ao invés de fazer vídeos gravados. Mas eu não sei, isso aí está em aberto. Aí o pessoal reclamou que eu estava falando muito lento, mas os assuntos são relativamente complexos. Muita gente que comentou no meu vídeo anterior, dá pra ver que já tem conhecimento de teoria, já tem conhecimento de RPG. Mas eu faço o vídeo levemente mais lento para as pessoas que não tenham conhecimento poderem acompanhar. E como as pessoas conversaram, basta você acelerar o vídeo, botar em 1.25, 1.5 que você vai conseguir acompanhar mais rapidamente caso você domine o assunto. Então vamos agora para a importância do sistema, que é um assunto que volta e meia aparece nos RPGs, volta e meia aparece em grupos, e há umas problemáticas interessantes, e é uma coisa assim que, para mim, eu acho que eu consigo provar objetivamente, concretamente, a importância do sistema de RPG para os jogos de RPG. E como os sistemas diferentes impactam diferentemente na construção de histórias. Isso é algo que pode ser provado objetivamente. Para isso, eu vou pegar os 3 argumentos principais que são colocados contra os sistemas, a importância dos sistemas, e aí a gente vai discutir e eu vou apresentar por que, onde se encontra a falácia desses argumentos e por que o sistema é importante, por que os sistemas de RPG são importantes e pensarmos, discutirmos, teorizarmos de uma maneira mais profunda sobre sistemas é importante. Primeiro, os 3 argumentos contra são: o primeiro deles, o que importa é a diversão. O segundo argumento é qualquer história com qualquer regra. É a ideia de que você pode fazer qualquer tipo de história independente da regra que esteja sendo utilizada. O terceiro argumento é um bom mestre adapta. Em outras palavras, quando há um problema, quando há uma questão, um mestre pode adaptar as regras. Esses são os 3 argumentos contra a importância do sistema. E vamos primeiro para este, o número 1, que é o que importa é a diversão, que é a também famosa regra de ouro. O que importa é que o grupo se divirta, não importa o sistema, etc. Em última questão, o que importa realmente, primeiro deixa eu enquadrar para vocês melhor verem. Aqui, pronto. Então, primeiro vamos aqui, o que importa é a diversão. Uma das questões a entender é que, sim, em última instância, o que importa para um jogo de RPG é a diversão. Então, se vocês se divertem alterando as regras de um sistema, ignorando certas regras, e o seu objetivo é a diversão, então sim,
não tem problema isso. A grande questão é que, quando você está discutindo sobre o que importa é diversão, o que importa é se divertir, isso não ignora o fato da existência do sistema e o sistema importar. Inclusive, se o sistema se você está usando um sistema e esse sistema está te atrapalhando e você o muda, é uma prova contundente de que o sistema importa. Vocês conseguem perceber que, por si só, isso já anula esse argumento? Quando você está dizendo, eu estou usando um sistema, mas ele está me atrapalhando, então eu vou ignorá-lo e vou jogar da maneira que eu quero. Isso por si só já é uma importância do sistema. Você está pegando um sistema, ignorando certas regras e basicamente criando um novo sistema nesse processo para poder se divertir, logo o sistema importa. Se você quiser dizer que o que importa é qualquer sistema, qualquer ponto, então nós entraríamos no ponto 2. Mas ainda vamos falar sobre o ponto principal, que é esse da diversão, porque, apesar de eu já ter conseguido derrubar esse argumento com essa questão bem simples, vamos continuar um pouco mais nele. Vamos supor, então, além disso, outras questões. Porque da maneira como se coloca que o que importa é a diversão, é que só existe uma forma de se divertir. E o que nós percebemos é que, assim como existem vários tipos de alimentos e as pessoas preparam esses vários tipos de alimentos de diversas formas para sentir vários tipos de sabores, existe da mesma forma diversos tipos de sistemas. Falar que basicamente só existe uma única forma de se divertir, o que importa é a diversão, essa diversão abstrata, como se fosse apenas uma única forma de conseguir se divertir, desconsidera o fato de que as pessoas buscam vários jogos para se divertir. Então é a mesma coisa que você dizer que para que você vai jogar truco se existe buraco? Para que você vai jogar poker se existe truco? Para que você vai jogar damas se existe xadrez? Para que você vai jogar League of Legends se existe Dota? Para que você vai jogar jogo X se existe jogo Y? A grande questão é que as pessoas existem várias formas de se divertir e, portanto, para se alcançar este objetivo de diversão, você pode utilizar vários sistemas de regras. Portanto, o sistema importa para determinar quais tipos de diversão você quer ter. Já anulamos 2 vezes esse argumento. Por fim, nem sempre, e isso é muito importante, nem sempre o único objetivo do RPG é a diversão. Nem sempre o único objetivo do RPG é a diversão. Isso é especialmente importante quando nós estamos discutindo sobre questões pedagógicas. Se nós temos também objetivos pedagógicos dentro do RPG, como, por exemplo, ensino de questões específicas, a diversão é importante, mas ela não é o único fator. Logo, o que importa é a diversão também é falho. E o sistema importa profundamente, especialmente também em situações onde o RPG é utilizado para objetivos para além da diversão. Então, anulamos 3 vezes esse argumento. O argumento do que importa é a diversão, novamente, a diversão é importante. Mas nós anulamos ele 3 vezes com as 3 contra-argumentações que nós colocamos aqui. E por si só, isso já acaba com a maior parte dos argumentos contra o sistema, que literalmente o maior argumento é esse, que é o argumento da regra de ouro. Mas além disso, só para vocês terem noção, RPGs que usam como função pedagógica o RPG, os sistemas de RPGs, são vários. Eu vou apenas colocar 3 para quem tiver interesse de procurar. Magician é um RPG que ensina coreano, é muito interessante. Então o objetivo dele é ensinar coreano. Nós temos Heroine, que é um RPG cujo objetivo é discutir temas interessantes de ordem sociológica, normalmente discussões de gênero. Então é muito interessante, o objetivo é esse. Você constrói uma história com base numa heroína que está confrontando alguma situação específica, algum problema sociológico dentro de uma sociedade, etc. Então, esse é o objetivo. Tem também My Life with Master, que também tem esse objetivo. E nós temos também Mountain of the Witch, the Witch Mountain, Witch of the Mountain, uma coisa assim, Mountain Witch, que é sobre uma discussão não só de teoria literária, de construção de história, mas também de discussão ética. Tem também RPGs que determinam, por exemplo, construção de poesia, construção de quadrinhos. Então, existem muitos RPGs diferentes. E tem um clássico do mesmo criador do Baker, que é o mesmo criador do Apocalypse World, que é o Slay With Me, que é um RPG sobre discussão de relacionamento entre 2 pessoas, que você tem que jogar com uma única outra pessoa. Muito interessante. Então, o que importa é a diversão.
Existem várias formas de se divertir, então existem vários tipos de jogos. O próprio processo de você querer ignorar as regras do RPG já prova que as regras são importantes. E por fim, existem RPGs cujo objetivo não é exclusivamente a diversão, mas também uma função pedagógica. Logo, este argumento não é válido para anular a importância do sistema. Vamos para qualquer história com qualquer regra. Perceba que, já com o que nós colocamos aqui, já anula todos os outros dois argumentos, mas tem umas especificidades desses outros dois que necessitam um pouco mais de preâmbulo e um pouco mais de esmero. Então vamos neles. Sobre qualquer história com qualquer regra, primeiro é sempre a ideia da metáfora da colher e da faca, da sopa e do pão. Você utilizar um sistema que foi feito para um objetivo para outro, possivelmente você terá truncamentos ao longo do processo que irá impedir profundamente de você se divertir e de você construir a história que você quer construir. Logo, quando você observa isso, é a questão da metáfora que eu comentei. Tomar uma sopa com colher é mais fácil do que tomar com uma faca, da mesma forma como cortar um pão com uma faca é melhor do que com uma colher. É mais ou menos essa questão. Você tentar, por exemplo, fazer um jogo o seu objetivo dentro do jogo é construir desafios específicos de derrotar monstros, coletar tesouros. Se você jogar esse RPG, esse objetivo, sem um RPG de base D&Dística ou semelhante a D&D, você vai ter muitos problemas. Porque, por exemplo, se o seu objetivo é literalmente matar monstros, pegar tesouro e ficar mais forte para matar monstros, pegar tesouro e ficar mais forte, você jogar com RPG, por exemplo, narrativista, normalmente o objetivo de um RPG narrativista como Fate não é matar tesouros, ficar mais forte, matar monstros, pegar tesouros e ficar mais forte. O objetivo é a construção de história. E normalmente, se o seu foco é nos desafios, você vai querer RPGs que focam no desafio. Então, cada RPG, cada sistema costuma ter objetivos em mente para construir um tipo específico de objetivo. Seja ele o desafio, a construção de história, a narração de personagens. Isso nós vamos discutir melhor no próximo vídeo, que é especificamente sobre tipos de sistema. Além disso, histórias feitas com algum tipo de regra acabarão sendo completamente diferentes, especialmente a depender do tipo de sistema, que basicamente é o que nós observamos, como eu comentei. As histórias que você está criando dependem do sistema que você está fazendo. Tem sistemas que criam mecânicas especificamente para a construção de um tipo de história, de um tipo de narrativa. E você tentar criar outra coisa com esse sistema vai ser muito difícil ou mesmo impossível, a depender do sistema. Especialmente se você pegar, por exemplo, Dungeon World. Se você pegar Dungeon World ou D&D e quiser jogar um sistema, por exemplo, moderno, um sistema de fantasia urbana com anjos e demônios e vampiros e lobisomens dentro do mundo moderno com armas de fogo, você não vai conseguir com D&D como ele está na caixa. Você não vai conseguir. A menos que você não pegue assim e tal, porque ele não tem regras para RPG moderno. Você pegou D&D 5ª edição e quer jogar um RPG moderno, você não vai conseguir, a menos que você adapte. E aí nós vamos então para o terceiro ponto, que é o que muitas vezes as pessoas tentam discutir para reforçar a ideia do segundo, que é um bom mestre adapta. Então, vamos lá. O primeiro ponto mais óbvio, que nós já discutimos, mas é importante reiterar. Quando você adapta um sistema, não é mais o sistema, como nós falamos, o sistema vanilla, o sistema básico. Você está adaptando. A depender do ponto de vista, a depender do quanto você adapte, não é mais o mesmo sistema. Então, a partir do momento em que você está adaptando, você está dizendo que o sistema importa. Então, o sistema importa. Se você está adaptando um sistema, se você está mudando o sistema, então você está dizendo, esse sistema, como eu peguei, como ele está pronto, não funciona para mim, então eu estou mudando esse sistema para poder adaptar aos meus interesses, logo o sistema importa. Se o sistema não importasse, você não adaptaria. Por si só, você já está
mudando o sistema. Além disso, há sistemas que mudam completamente, com mudanças muito pequenas, e que mudam, inclusive, a forma como você irá se portar e as histórias que você irá construir. E o maior exemplo disso, e o mais interessante, é a comunidade OSR, Old School Renaissance, que é a comunidade de criação de jogos baseadas principalmente nas primeiras versões de D&D. Porque você vê centenas de sistemas, existem pelo menos 50 sistemas diferentes OSR, pelo menos 50 sistemas OSR publicados, porque existem várias versões que não são publicadas. Então existem pelo menos 50 versões de sistemas OSR, e todos eles têm mudanças, às vezes muito pequenas ao ponto de realmente não ser um sistema diferente, mas muitos deles têm mudanças que mudam completamente a forma como você lida com o jogo. Veja Troika, que é um sistema baseado no antigo Dungeoneer, que não é de D&D, que muda completamente a maneira como Dungeoneer é feito. Veja, por exemplo, exemplos aqui, ó. Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, RPG brasileiro, muito bom. Black Hack, The Black Hack, que é uma série de variações do OSR, que tem mudanças específicas que mudam completamente a maneira como você lida com o sistema. Você tem Blades in the Dark, que altera também completamente. E você tem Torchlight, que também é parecido com Blades in the Dark, mas cada um deles muda a mecânica e a forma como você lida, mesmo eles tendo raízes OSR. Torchlight ele vira um jogo de manutenção de recursos e tentativa de vencer desafios, não exclusivamente pelo combate. Blades in the Dark é a mesma coisa, porque Blades in the Dark é um hack do Torchlight, mas com mudanças também pontuais. Você tem Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que é um hack de Black Hack, e por sua vez muda e alterna completamente também em funções. E nós vemos que com mudanças às vezes triviais, mudanças minúsculas no sistema, você irá criar repercussões ao ponto de ser sistemas completamente diferentes que vão criar histórias completamente diferentes. O segundo ponto sobre isso é que adaptar um sistema é um conhecimento específico muito difícil. Muito difícil. Você não pode exigir de alguém, especialmente novatos, que queiram assim, você não gostou do sistema, adapte. É muito difícil, é um conhecimento muito específico, que normalmente demanda 1. Conhecimento, 2. Tempo. E você não pode exigir isso das pessoas. Não pode exigir. Como um game designer, como desenvolvedor de jogos, você tem que entender a construção do sistema que você quer pegar e o que você pretende fazer, qual o objetivo, e deixar bem claro o que você está pretendendo. Além disso, é interessante para o consumidor ele saber exatamente o que ele está pegando, o que ele está conseguindo com esse RPG. Então, com isso, nós já derrubamos completamente todas essas questões. O sistema, ele importa. Muito que ele importa. Então, já eu pude comprovar aí todas essas questões. Eu creio que eu pude comprovar objetivamente que todos esses argumentos podem ser derrubados. Por fim, eu gostaria de convidar as pessoas a pensarem como seriam diferentes jogos. Quando, por exemplo, você pensa, vou criar um jogo clássico de matar monstros em masmorras, pegar tesouro e ficar forte. Como a história construída nesse jogo será completamente diferente se você usar, por exemplo, D&D, Dungeon World, Fate e GURPS. São 4 sistemas completamente diferentes. Só para você ter uma noção. Em D&D clássico você tem a situação em que você pode fazer um teste e falhar. Vamos supor que você encontrou uma masmorra, você tem que abrir a porta da masmorra. O ladino vai lá, ele tenta abrir a porta e não consegue. Acabou a sessão. Porque é um sistema de base de desafios. Então, um dos desafios é você conseguir abrir a porta. Não conseguiu? Acabou. Vá procurar outra coisa para fazer. Se você, por exemplo, for em GURPS, que é um sistema simulacionista, vai ter também mais ou menos esse mesmo aspecto. Se você fizer o teste e não conseguir abrir a porta, acabou. Se você for para Fate ele tem mecânicas baseadas em narrativas. Você pode gastar um ponto de destino, um ponto Fate, e dizer que eu consegui abrir a porta ao custo de, por exemplo, quebrou as minhas ferramentas. Você pode fazer isso. Você pode invocar um ponto Fate e fazer isso. Então, repare que se torna um jogo onde a narrativa é mais importante que o desafio. O desafio central de Fate é construir uma narrativa, mas não vencer os desafios dentro do jogo. Em D&D, o desafio é, você conseguiu fazer uma estratégia boa para vencer aqueles monstros? Você conseguiu subverter o desafio e conseguir passar furtivo pelos monstros? Você rola o dado, você faz a estratégia,
você tem uma chance percentual de conseguir isso, você rola o dado. Você falhou, você falhou. Não existe artifícios narrativos para você contornar essa situação. Dungeon World é um misto, porque ele tem movimentos que permitem que você contorne situações de bloqueio narrativos, mas ao mesmo tempo esses movimentos eles são atrelados a desafios específicos. Repare que o jogo construído será completamente diferente em cada um desses sistemas. E digo mais, a depender do D&D, o jogo será completamente diferente, especialmente se você estiver usando Old School ou New School. Ou que hoje em dia tem a média e a nova escola, né? Mas se você for para o D&D antigo, AD&D ou SR, AD&D a depender do AD&D, o que importa era você usar a sua percepção de jogador para vencer os desafios, às vezes para além das regras. Por exemplo, quebrar vidro e colocar vidro dentro de um saquinho e jogar nos olhos de um monstro. Tentar vencer desafios e enigmas a partir do conhecimento do próprio jogador, essas questões, propriamente também conhecimento de mapeamento de uma masmorra, interesse em noções de armadilhas de masmorra, tudo isso está embrincado com D&D antigo. D&D novo é muito mais baseado em power play, em você construir um personagem com combos específicos para destruir a oposição, fazer o combo mais poderoso possível. Em D&D terceira e quarta edição, isso é muito interessante. Quarta edição praticamente é um jogo de tabuleiro, mais até do que um jogo de RPG, onde o foco inteiro está no combate e em regras muito complexas de combate. E a quinta edição ele é um meio termo entre as duas edições, o antigo e o novo. É bem interessante. Então, mesmo em D&D, você dizer, vou usar D&D primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição e quinta edição, vai criar um tipo de história completamente diferente. Então, sistema importa e vamos continuar nos próximos vídeos analisando toda essa complexidade que são os sistemas de RPG. Aqui foi Gaia. Se você gostou, dê like, dê share, comente, como sempre. E compartilhe, é sempre bom compartilhar os vídeos. E aqui foi Gaia, até a próxima. Falou!